Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é sábado, 19 de setembro, o mês já estamos aí avançando. Hoje nós dedicamos a devoção popular dedica especialmente a Nossa Senhora. É dia do comprador e a independência de São Cristóvão de Neves. Também nós fazemos memória dos santos de hoje, São Januário, e Teodoro de Cantuária, os santos que nós fazemos memória hoje. Divulgue este áudio com seus contatos, a gente sempre motiva isso para evangelizar melhor, que você motive as pessoas, seus conhecidos, amigos, a se inscreverem no nosso canal de evangelização e participar das atividades da nossa comunidade paroquial. O festejo está se aproximando, de 2 a 12. Você pode fazer também a sua colaboração, a sua doação à Nossa Senhora, que é nossa padroeira. Você pode fazer de onde você está a sua doação à Nossa Senhora. Vamos refletir o Evangelho de hoje, a quem eu convido você a comigo refletirmos o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, os versículos do 4 ao 15. São Lucas, capítulo 8, versículo do 4 ao 15, que diz assim o Evangelho que nós vamos refletir. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhes perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado os conhecimentos dos mistérios de Deus, do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela tristeza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, é uma parábola ou uma passagem conhecida de todos nós. A palavra é uma semente que germina quando acolhida no terreno disponível. A fé é escuta da palavra, enquanto esta, porém, é semente boa e bela. Aquela fé conhece gradualmente diferentes, como os terrenos onde o semeador lança a semente. O capítulo 8 de Lucas, e nós estamos frisando alguns fatores mais de estudo, porque nós estamos no mês da Bíblia. Então, o capítulo 8 de Lucas, cuja leitura hoje iniciamos, faz uma verificação da qualidade da fé, isso é, da escuta da palavra. Dado que a semente é boa, como é o terreno que a acolhe? A palavra ouvir e o termo equivalente nesse contexto, obedecer, são a chave de todo o capítulo. Jesus exige a mesma obediência. Lá em Lucas 8, capítulo 8, versículo 8, versículo 10, versículo 12, versículo 13, 14, 15, 18 e 21. Exigidas por Javé no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Se lhes obedecerem o céu e o abismo, o mal, a doença e a morte, deve escutá-lo e obedecê-lo o homem também. O poder da sua palavra introduz passo a passo, como a longa viagem a Jerusalém. Na compreensão do seu mistério, será que é o ser humano chamado a ser discípulo, discípula,
Saberá escutar e obedecer àquele ao qual tudo obedece? Que efeito terá a poderosa palavra revestida de fragilidade sobre a poderosa e frágil liberdade do ser humano revestida de arrogância? Primeiro, Lucas refere a parábola da semente, que também pode ser chamada de parábola da escuta. Uma questão de ponto de vista ou de ênfase, recaindo sobre Deus ou sobre o ser humano. Segundo, é preciso ter em conta que a forma também conta. Não se pode ler a parábola da escuta sem levar em conta a sua forma. É necessário lê-la junto com a explicação da sua forma. Terceiro, é necessário lê-la juntamente com a explicação do seu conteúdo. Finalmente, como modelo de lê-la e transmiti-la, a moldura para a parábola do semeador é formada por duas cenas, uma antecedente, outra consequente, que apresentam a verdadeira família de Jesus. Na cena antecedente, verdadeiros parentes de Jesus são os que estão com ele, libertados do mal e capazes de servi-lo. Lá em Lucas 8, do 1 ao 3. Na cena consequente, são os que, com Maria, a mãe de Jesus, ouvem e fazem a sua palavra, em Lucas 8, 21. O contexto formado pela verdadeira família de Jesus direciona para não dizer que determina a leitura da parábola. A verdadeira família de Jesus se origina na escuta da palavra. O ser humano se torna aquilo que ouve. E a semente, em última análise, é Jesus, a palavra, o verbo do Pai, sua perfeita expressão. A intenção da parábola é convidar o leitor, portanto você, eu e cada um de nós, a verificar a qualidade da própria escuta, para ver se é verdadeiro ouvinte e verdadeiro discípulo e discípula. Se pertence ou não à família de Jesus, como os 12, as mulheres discípulas, Maria, sobretudo, a mãe de Jesus. Você é discípulo do Senhor, meu irmão, minha irmã? Você está, de fato, se colocando à escuta da palavra dele e obediente a essa palavra? Sua palavra, a palavra do Senhor, encontra eco e escuta em você? Você se acha pertencente da família de Jesus? A parábola que escutamos mostra que a semente é boa, o que lhe garante uma eficácia que vai além de toda expectativa. Por outro lado, sublinha as condições para que se acolha a palavra com fruto. A eficácia não depende do terreno, ou seja, das condições colocadas pelo ser humano. A palavra é sempre eficaz, mas o ser humano é livre. Se ele não é capaz de torná-la eficaz, ele pode torná-la infrutífera, porque não acolhe. O terreno não torna a semente improdutiva, mas pode impedir a sua produtividade. Essa a responsabilidade que pesa sobre a nossa liberdade. Na nossa liberdade, nós escolhemos tornar a palavra frutífera ou infértil. Ajudar a palavra, deixar ser o que ela é, ou prejudicar a palavra, não possibilitando ela ser o que é. Por isso, diante desta grande responsabilidade, cabe na sua liberdade a escolha por ser obediente à palavra, escutá-la e obedecer à palavra, ou viver conforme o mundo quer. Você escolhe. A sua escolha, da sua escolha, depende o seu presente e o seu futuro. Faça, portanto, meu irmão, minha irmã, boas escolhas na sua vida, em relação à palavra de Deus e a Deus, e, consequentemente, em relação aos seus irmãos e irmãs. Que o seu sábado seja abençoado, que o seu domingo seja de paz. E lembre-se, um domingo sem missa é uma semana sem graça. Fique na graça do Pai, Ele que nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.